Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Estamos na série de mensagens Sabedoria para ser feliz. E nós precisamos ter sabedoria para tomar as atitudes certas, porque infelizmente muita gente sofre hoje porque no passado tomou as atitudes erradas e por isso ela paga um preço caro pela escolha errada que ela fez no passado. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 16, versículo 19, que diz assim, ó: Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Você vê que a maioria das pessoas ricas, elas são vaidosas. Muitas delas gostam de ostentar, gosta de aparentar a riqueza que tem. Você vê nas redes sociais a pessoa postando o carro novo, a mansão, e aí fica postando. E aí o que acaba acontecendo? Ela vai se enraizando da vaidade, do orgulho. E aí o que isso vai acabar acontecendo? Vai ser difícil dela se arrepender. Porque toda pessoa orgulhosa não se arrepende. E é essa a estratégia do mal. Fazer com que as pessoas se tornem orgulhosas. Porque a palavra de Deus fala que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Você vê, antigamente as cidades tinham uma entrada que se chamava agulha e era muito difícil do camelo passar por ali. E aí o Senhor Jesus faz essa comparação, dizendo que é mais difícil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Por causa do orgulho. A maioria das pessoas ricas são orgulhosas. E infelizmente vai impedir ela de obter a salvação. Então a gente tem que tomar cuidado. E outra coisa, a pessoa orgulhosa, ela é facilmente enganada. Porque muitas das vezes na vida que a gente vive, muitas das vezes a gente tem que voltar atrás. Mas o orgulhoso não volta atrás. O orgulhoso insiste no erro. O orgulhoso é teimoso. E isso vai levar ao sofrimento. Você vê que hoje muita gente hoje passa por problema de doença porque foi orgulhosa. Não quis mudar a sua alimentação. E hoje paga um preço caro. Por quê? Porque no passado não quis mudar a alimentação. Ficou insistindo em se alimentar mal e acabou pegando uma doença. E hoje a pessoa sofre com a doença. Continuando. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e que acostumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Você vê o nível de pobreza de Lázaro, né? Ele se alimentava do resto. E, infelizmente, muita gente que mora na rua se alimenta do resto. Continuando. E até os cachorros vinham lamber suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na sua água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo.
Você vê o inferno, né? Aqui está falando do inferno. Que quem vai para o inferno não pode mudar de lugar. Vai passar a eternidade ali. E o que vai decidir para onde a gente vai é a nossa vida aqui na terra. E aí Abraão respondeu: filho meu, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, e de modo algum os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. E o rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise para que assim não venha para cá este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para avisar, que ele os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem a Moisés nem os profetas, não crerão nem os que alguém ressuscite. Você vê que o rico ainda queria teimar, queria insistir. Você vê que a pessoa orgulhosa ela é insistente e acaba sofrendo, porque a teimosia dela leva ao sofrimento. Você vê que a teimosia do rico levou ele para o inferno. Você vê que ele teve a oportunidade de ajudar Lázaro e não ajudou. Ele teve oportunidade de seguir Moisés e os profetas e não seguiram. Você vê que a pessoa insiste no errado. E infelizmente a conta chegou, a pessoa pagou o preço. Não pense você que você vai pecar e não vai ter consequência, porque todo pecado tem consequências. O que a gente planta, a gente colhe. Isso é a lei da vida. Se a pessoa ela planta pecado, ela vai colher sofrimento. Por isso vale a pena se afastar do pecado. Por isso vale a pena buscar Deus, porque Deus ele vai mudar a tua vida. Você vê que no primeiro momento aqui do texto, esse texto faz a gente refletir sobre a eternidade. Aonde você vai morar a sua eternidade? Será no céu ou não? Isso quem decide é a própria pessoa. Porque quando você obedece à palavra de Deus, pode ter certeza, o seu lugar lá no céu vai tá garantido. Mas infelizmente as pessoas não querem obedecer. E eu vou falar mais. E muitas pessoas perdem a salvação por causa do dinheiro, porque acha que dinheiro é tudo. E dinheiro não é tudo. E eu vou falar até uma coisa muito séria. Tem pastores que têm se perdido por causa de dinheiro. Eles começaram muito bem, mas se perderam por causa da ganância. Estão fazendo aliança com políticos de esquerda, políticos endemoniados, que são contra os ensinamentos da palavra de Deus. E esses têm pastores que têm feito aliança com esses políticos. E infelizmente vai pagar um preço caro. Você vê aqui no texto também que fala do mundo dos mortos. E o que é o mundo dos mortos? É um inferno. Porque depois da vida aqui só há 2 lugares, céu e inferno.
E a sua vida aqui na terra vai decidir para onde a sua alma vai. E por isso vale a pena obedecer a Deus, porque o inferno é sofrimento eterno. Você vê que o rico aqui pediu para Lázaro molhar. Aqui, ó, o texto fala que ele estava sentindo tanta sede que pediu para molhar o dedo dele na água e para jogar água para ele. Você vê o sofrimento, o nível de sofrimento que o rico estava passando. Você vê que a pessoa, ela vai para lugares de sofrimento por causa do pecado. E o nível maior de sofrimento é o inferno. Muitos falam, o inferno é aqui na terra. Não é, não. O inferno não é aqui na terra. Porque o inferno é o auge do sofrimento. Por isso vale a pena você obedecer a Deus. Por isso vale a pena você guardar a sua língua. Porque tem muita gente que peca com a língua. E acha que vai ficar impune e não vai, não. Ela vai sofrer as consequências. Ela vai pagar o preço do pecado. E tem outra coisa aqui muito importante. Você vê a pessoa enganada. Você vê que a pessoa orgulhosa, ela é uma pessoa fácil de enganar. E o engano leva à destruição eterna. E muitos não querem se libertar do engano. Você vê os partidos de esquerda. É uma coisa absurda. Tem pessoas evangélicas que apoiam partidos de esquerda. São partidos que são contra os ensinamentos da palavra de Deus. E tem evangélico que apoia. E naquele grande dia, eles vão ter uma surpresa terrível. Porque vai ficar de fora do reino de Deus. Vai ficar de fora da bênção de Deus. Porque a nossa maior bênção... Tem gente que se ilude, que pensa que a bênção é ter um carro novo, que é ter uma casa bonita. Isso é bênção. Mas a bênção maior é herdar a salvação. Essa é a bênção maior. É herdar a salvação da nossa família. É salvar a nossa casa. Essa é a bênção maior. Então, por isso, a gente tem que lutar pela nossa salvação e pela salvação dos nossos familiares. Nós não podemos desprezar isso, porque muita gente só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade e esquece da salvação. E isso vai fazer ela se arrepender amargamente, porque a gente não pode esquecer aonde a gente vai morar. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Mas antes disso, eu peço para você, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. E peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão. Se não tiver pão, não tem problema, pega um pouquinho d'água, nós vamos consagrar a água também. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar esses elementos. E quando você fizer uso dele, você vai experimentar do milagre e da bênção de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo mal, todo medo, toda tristeza. Que saia agora no nome de Jesus. Meu Deus, passa com o teu fogo e vai queimando agora com o teu poder desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Que saia agora em nome de Jesus. Que
toda maldição da vida dessa pessoa, que toda doença, que todo medo, que todo mau pensamento, o demônio sai da mente dessa pessoa agora, em nome de Jesus, que todo mal saia. Eu ordeno agora que todo mal da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus. Se não tiver o pão, levante a água também. Meu Deus, eu consagro o pão e essa água. E te peço, coloca, meu Deus, a virtude do teu poder. Que quando essa pessoa comer desse pão ou beber dessa água, ela vai experimentar o milagre e vai te glorificar. É o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço. E eu consagro esse pão e essa água no nome de Jesus. E te agradeço. E te peço, Pai, guarda essa pessoa, livra de todo mal, que ela venha obedecer a tua palavra e venha herdar a salvação dela e da família dela, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.